Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês lembram qual personagem da Bíblia nós temos estudado durante esses dias? Neemias, não é? A gente viu no nosso encontro passado, que o povo de Deus tinha desobedecido aos mandamentos dele. Eles tinham recorrido aos deuses falsos e eles tinham adorado ídolos ao invés do Deus verdadeiro e vivo. E por causa disso, Deus permitiu que eles fossem espalhados entre as nações e muitos foram levados cativos, escravos lá para a Babilônia. Não é? Mas também a Bíblia nos conta que muitos se arrependeram, reconheceram seus pecados, confessaram a Deus em oração e Deus ouviu e perdoou os pecados e permitiu que muitos voltassem, retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo, que era o edifício onde eles adoravam a Deus. E a gente então encontra o nosso personagem Neemias, que era um jovem que vivia em Suzã, lá no palácio do rei Artaxerxes. A gente aprendeu que Neemias exercia uma função muito importante, que precisava de muita confiança. Ele era o copeiro do rei. Vocês lembram o que o copeiro fazia? Por que era tão importante? Porque o copeiro, a função dele, o trabalho dele era experimentar toda a comida e toda a bebida que fosse servido ao rei. Isso para evitar que o rei fosse envenenado. Então era uma função, um trabalho muito importante. E então a gente também viu que Neemias recebeu uma notícia muito triste. Ele ficou sabendo, através do seu irmão e de alguns amigos que tinham retornado de Jerusalém, que o povo lá em Jerusalém estava muito triste, muito desmotivado. Por quê? Porque Jerusalém não tinha ainda os seus muros reconstruídos. Então os ladrões eles podiam entrar e sair a qualquer hora. E as nações vizinhas estavam zombando do povo de Deus. E Neemias ficou muito, muito triste. A Bíblia nos conta que ele chorou, ele sentou, chorou e ficou vários dias sem comer. Mas também nós aprendemos com a oração de Neemias como nós também podemos abrir o nosso coração quando a gente estiver enfrentando tempos difíceis, como nós temos enfrentado. Esse coronavírus tem nos impedido de ir à escola, dos nossos pais de trabalhar, de nós nos encontrarmos na igreja, encontrarmos os nossos amigos. Muitas pessoas têm ficado doentes, Isso tem trazido medo para dentro da nossa casa, ansiedade, preocupação, Assim como o povo estava sofrendo lá em Jerusalém, hoje também nós estamos sofrendo, passando por momentos difíceis. E lá em Neemias nós aprendemos como nós podemos orar a Deus. Vocês lembram como Neemias fez? Na oração de Neemias, nós aprendemos que a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer a soberania de Deus e a grandeza de Deus. Neemias começou a sua oração reconhecendo que Deus é todo-poderoso, que Ele cumpre as promessas com aqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. E a segunda coisa que a gente aprendeu na oração de Neemias é que nós devemos confessar os nossos pecados. Neemias confessou o pecado dele, confessou o pecado do povo, reconheceu que eles tinham desobedecido. Muitas vezes, mesmo nós que já confiamos em Jesus como nosso Salvador, nós também pecamos. E nós precisamos reconhecer todos os dias aquelas coisas que a gente faz que não agrada a Deus, que Deus chama de pecado. E nós precisamos pedir perdão para Deus, assim como Neemias fez. A terceira coisa que Neemias fez foi lembrar das promessas da palavra de Deus. E a quarta coisa que Neemias fez foi orar. Ele tinha um pedido especial, específico, e Neemias fez essa oração, fez o pedido. Ele pediu para que o rei
ouvisse, que Deus desse uma oportunidade para que ele pudesse conversar com o rei. Neemias se colocou à disposição para ajudar. E é isso que nós devemos fazer também, não é? E a gente viu que Neemias orou durante um bom tempinho, foram 4 meses orando, até que Deus respondesse a oração dele. E num dia de abril, aconteceu uma coisa. E é isso que nós vamos, foi aí que nós paramos a nossa história e é aí que a gente vai continuar. No mês de abril chegou um dia, Neemias estava se preparando para servir o vinho ao rei. E o rei percebeu que Neemias estava com um semblante, um rosto triste. E o rei perguntou assim para ele: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é? Neemias ficou muito assustado. Não era permitido que alguém entrasse na presença do rei triste. Eles tinham que estar sempre alegres. Neemias sabia que o rei já tinha escrito um decreto permitindo que os muros fossem reconstruídos. Então, Neemias, já sabendo dessa informação, ele então faz um pedido para o rei. Ele fala assim: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias então esperou para ouvir o que o rei ia responder. Será que o rei ia mandá-lo embora? Deus estava respondendo à oração de Neemias. Neemias pediu que ele tivesse uma oportunidade para conversar sobre isso com o rei. E Deus estava respondendo. O rei respondeu então: que me pedes agora? Neemias percebeu que tudo ia depender agora da resposta dele. E ele então, rapidamente, antes de responder ao rei, na cabeça dele, ele fez uma oração muito rápida a Deus e disse para o rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, lá em Jerusalém, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que será que o rei ia responder? Será que o rei ia ficar zangado com ele? Será que ele ia dizer não para o pedido de Neemias? Então, olha o que a Bíblia fala, que o rei responde: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Pessoal, o rei tinha dado permissão para Neemias ir. Olha que espantoso! Neemias sabia que era Deus que tinha tornado isso possível. Para Deus não existe nada impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Neemias sabia que ia precisar da ajuda do rei para chegar a Jerusalém e também com material para reconstruir os muros. Ele já tinha colocado na cabeça, ele já tinha pensado em tudo que ele precisava. Então, ele podia dizer ao rei quanto tempo ia levar a viagem e, ao mesmo tempo, ele respondeu assim: será possível obter cartas para os governadores das províncias por onde eu vou passar? E uma carta também para o responsável pela floresta do rei, lá perto de Jerusalém? Sabe por que ele pediu essa carta para os governadores das províncias? Porque para chegar lá em Jerusalém, vamos pegar o nosso mapa aqui. Para chegar em Jerusalém, Neemias teria que passar por alguns lugares onde tinham os governadores nas províncias do rei. E esses governadores podiam impedir a passagem de Neemias. Então ele queria a carta do próprio rei dizendo que ele podia passar, que não era para impedir ele, né? E outra coisa, ele precisava de madeira para reconstruir as portas, os portões e outras partes do muro. Sabe o que o rei disse? Ele disse sim, outra vez. O Senhor tinha trabalhado no coração do rei. Por isso, ele estava pronto para concordar com todos os pedidos de Neemias. Neemias podia dizer assim, olha o que Neemias diz: o rei deu
mas porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele obteve a permissão do rei para ir até Jerusalém. Ele obteve as cartas para os governadores, permitindo, deixando que Neemias passasse. E ele também conseguiu uma carta para o responsável lá da floresta, para que o responsável deixasse Neemias pegar a madeira que ele ia precisar. E o nosso versículo de hoje nos ensina uma coisa. Olha o que o versículo fala. Invoca-me e te responderei. Está lá em Jeremias 33:3. Quem está dizendo isso é o próprio Deus e ele está lá no livro de Jeremias. E esse versículo serve para mim e serve para você. Esse versículo está dizendo que você pode falar com Deus, fazer o seu pedido, que se for da vontade dele, no tempo dele, ele vai responder. Assim como ele respondeu para Neemias no tempo certo. Nem com atraso e nem adiantado, não é? No tempo certo, Deus responde às nossas orações. E aí eu faço uma pergunta para você. Você vai orar a Deus todos os dias? Você vai colocar o seu pedido confiando que no tempo certo Deus vai responder? Nós temos passado tempos difíceis e nós podemos todos os dias colocar em nossas orações, pedindo para Deus trazer a cura para esse vírus, para Deus nos ajudar a passar por esse tempo em que precisamos ficar em casa, sem sair, para evitar que esse vírus possa ser passado um para o outro, nos dando força, nos dando alegria e também nos mostrando como nós podemos ajudar os outros. Olha aqui que Deus fala, invoca-me e eu te responderei. Você pode reservar todos os dias um tempinho para fazer sua oração. Comece louvando a Deus, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é todo-poderoso e que Ele tem o controle de todas as coisas. A segunda coisa que você vai fazer é confessar os seus pecados, dizendo para Deus onde é que você tem desobedecido a Ele. E a terceira coisa que você pode colocar na sua oração é pedindo essas coisas para Deus. Dizendo para Deus que você anda com medo, ou preocupado, ou ansioso, pedindo para Deus trazer a cura. Você vai fazer isso? Você vai reservar todos os dias um tempinho para orar? E agora eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Se você ainda não recebeu a sua primeira oração, o que Deus quer ouvir dos seus lábios é: salva-me, ó Deus. Jesus, ele veio à terra, o Filho de Deus perfeito, veio à terra para morrer no meu e no seu lugar, para derramar o sangue dele, para perdoar todos os seus pecados e para ser o seu Salvador. Se você ainda não confiou em Jesus para ser o seu Salvador, você pode fazer isso hoje. Você pode ir lá no seu quarto, você pode conversar com o papai e com a mamãe e falar: Deus, eu nunca confiei em Jesus para ser o meu Salvador, mas hoje eu quero dizer para o Senhor que eu acredito que Jesus veio morrer na cruz no meu lugar e que derramou o sangue dele precioso para perdoar os meus pecados. E eu quero convidar Jesus hoje para ser o meu Salvador e me limpar de todos os meus pecados e me salvar. É isso que Deus quer ouvir, se você nunca convidou Jesus para ser o seu Salvador. Mas a história de Neemias não terminou aí ainda. Nós vamos ainda continuar. Como será que Neemias chegou em Jerusalém? O que aconteceu? Ele conseguiu reconstruir os muros? Foi fácil? Foi difícil? Teve alguma coisa que complicou a vida de Neemias? Será que os governadores deixaram ele passar? Será que ele conseguiu a madeira que ele precisava? Tudo isso nós vamos ainda ver nos nossos próximos encontros, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo.